A sobrevivência é muito mais do que você estar na floresta ou um ambiente. Não, o sobrevivencialismo vai além. Vai desde o armazenamento de alimentos até o preparo prévio, que esse sim é fodão. É o preparo prévio que salva essa sua bunda magrela ou essa sua bunda gorducha de se ferrar no futuro. Sim, preparo prévio. Porque você vai reagir muito melhor a uma catástrofe, por exemplo, que ninguém tem culpa de nada, causada ou não pelo homem, se você tiver uma mochila de emergência. Quem tem uma mochila de emergência aqui na nossa comunidade? Muita gente tem uma mochila de emergência. Se você não tem, vai fazer uma agora. Vai fazer uma mochila para você agora. Porque essa mochila vai levar a sua cara quando algo acontecer e se acontecer. Muitos sobrevivencialistas preferem o quando, porque o quando reflete para você direitinho aquele sentimento, aquela noção de que pode acontecer e pode chegar a todo mundo. Ninguém espera um apagão até apagar. Ninguém espera uma falta d'água até faltar. Ninguém espera que vá faltar comida até faltar. E todo mundo acha que vai ter dinheiro para comprar até não ter. Então, para esses momentos, você tem uma mochila de emergência, porque você quer que o bombeiro te salve. E se ele não estiver lá? Você quer que o policial te defenda. Você quer que o médico te atenda na hora, não é? Todos queremos. Nós adoraríamos viver nessa sociedade de unicórnios coloridos e pôneis malditos que dizem para a gente que existe. Essa sociedade de amor não existe. Essa sociedade de amor está contingenciada ao seu preparo prévio. Quanto mais preparado você tiver, quanto mais recursos, treinamento, melhor é para você. Porque o sobrevivencialismo se baseia em 3 pilares. O pilar da experiência, sim, gente velha manda bem pra caramba. Até os Bear Grylls da vida, você vai ver. Bear Grylls é um cinquentão, como todas as outras lendas dessa área, são todos muito mais velhos. Por quê? A experiência manda muito bem. Depois disso vem a habilidade, porque você só ter experiência, ou melhor, você não ter habilidade, não adianta nada, conhecimento, né? Aquela coisa raiz mesmo, e depois equipamento. Não dá para acender uma lanterna de LED com a força do pensamento, ainda. O Elon Musk daqui a pouco vai botar lanternas nos nossos olhos, mas por enquanto a gente ainda não enxerga no escuro. Então, a gente tem 3 pilares distintos, que é o equipamento, a habilidade e o conhecimento. Então, a habilidade se adquire com a experiência, equipamentos se adquire com armazenamento, com preparo prévio, e todo mundo deveria ter isso. A ideia é derrubar sistemas complexos. Ataque, fogo e caos no Ceará. Derrubar sistemas complexos. E um sistema que é complexo é a internet. Não é um negócio que qualquer mané consegue gerar. Quando um ataque acontece na internet, é um ataque que tem um potencial enorme, enorme, de jogar a merda no ventilador. Shit hit the fan. A merda acertando o ventilador. Quanto tempo até esses caras que estão incendiando provedores de internet, serviços de internet, carro de internet, cabo de internet, quanto tempo para eles pegarem os cabos submarinos que saem do Brasil? Cybercangaço. Quanto tempo para eles perceberem que é melhor ele atingir o cabo submarino? Que está lá, jogado, já que eles estão assinando sistemas complexos. E eles vão buscar cada vez mais sistemas complexos. Cada vez mais sistemas que são difíceis de repor. Quando alguém ataca a infraestrutura de um país, ele está promovendo um ato de terrorismo. Ele não é só um traficante ou um ladrão de celular. É o terrorista. É alguém explodindo lojas, explodindo um tema ou um serviço muito específico. Quando você quer detonar um inimigo, você primeiro detona a comunicação dele. Você deixa ele incomunicável. Será que não é isso que está acontecendo agora
lá no Ceará e na Bahia e em alguns outros estados. Será que não é isso que está acontecendo agora? Pois é muito provável que sim. Vamos fazer o seguinte, só para a gente saber quem está assistindo ou não, põe o dedo no like aí, agora. Você vai ver que esse número aí de like vai subir. Esse número de inscritos vai subir. Porque quando você dá um like no canal, ele dá um up, sabia? É isso. Então você está acompanhando um sistema complexo por um outro sistema complexo que está interligado. Então, o teu celular aí na tua mão, a sua TV, seja lá onde você está assistindo Batata, está interligado com a sua rede de internet. É tão interligado e tão complexo quanto, por exemplo, o sistema da Previdência, complexo pra cacete. Não está na sua mão, está na mão de alguém, você está dando dinheiro para caramba para eles não estão te dando nada. Quando você mais precisa, você não tem. Você aprende a fazer estoques rápidos, por exemplo. Para você não ter um estoque de coisas guardadas, você faz um esquema logístico tão legal que você recebe o equipamento, o insumo, produz e devolve e entrega para o consumidor direto. Você precisa ter um estoque, porque senão falta. O cara que começar a trabalhar sem ter um estoque não vai conseguir funcionar. Antigamente, você conseguia ir no mercado. Eu tenho um restaurante, né? Uma cozinhazinha lá. Eu ia no mercado, fazia minha compra, chegava, preparava a comida no restaurante. Tranquilo, tinha bastante oferta, bastante coisa. Hoje nós temos 7 marcas, 8 Nestlé, cuidando de toda a comida do Brasil. Então, se eu não tiver um estoque e essa Nestlé decidir que não vai me vender, e aí? Como é que fica? Então, há 3 anos atrás, 4 anos, eu já podia pensar em produzir, vender, pegar, comprar, tudo junto. Agora não. Agora eu tenho que ter um estoque. Então, você acha realmente que não faz sentido sistemas complexos? Um sistema que vai, de fato, te afetar se você não tiver um respaldo para ele? A gente viveu uma fase agora onde técnicos de recursos complexos estão sumindo. Você simplesmente não consegue mais achar, e se achar está a preço de ouro, um bom pedreiro. Muitos profissionais estão simplesmente desaparecendo. Tem estados no Brasil que as pessoas simplesmente não querem mais sair para trabalhar. As dívidas estão complexas. A dívida é um sistema complexo. Antes, eu pegava 1.000 com o Zé, pagava 1.050, estava tudo certo. Hoje não, hoje tem juros compostos com a agiota. Mas sem contar que o agiota também está patrocinado pelo governo. E cada vez mais as pessoas vão sair da dependência do geral do sistema para uma independência pessoal. E essa independência não é coletiva. Então, quem não estiver fazendo, está fadado a se ferrar no futuro. Está fadado a se ferrar no futuro. Porque uns vão ter e outros não vão ter. O mercado é um típico coisa dessa daí. Parece que a gente é inimigo do mercado, né? Não sou inimigo do mercado. Não sou, sabe? Não, eu tenho outros inimigos mais legais para eu xingar. O Brasil é talvez o país que mais tem lei no mundo. Nós temos lei para tudo que você puder imaginar. Então, se o filho da puta hoje decidir te prender, ele vai te prender. Por qualquer coisa, mas não pode. Não pode, dependendo da denúncia, dependendo de onde você morar, já era. Pra que você vai querer matar a galinha, caralho? Vai lá na porra do mercado e compra. Quando a gente fala que é preciso ter uma estratégia na hora de montar o seu estoque de alimento, que você não precisa fazer armazenar além daquilo que você consome, que tem uma receita. E aí, esse feijão endureceu, como é que você vai armazenar? Você pensou como você vai cozinhar, como você vai amolecer? Ah, não adianta, se você não guardou o vinagre na hora da emergência, você também não vai ter vinagre para amolecer o feijão. Ah, pode ser o bicarbonato. E se você não tiver?
Então, tudo isso é preciso pensar, tá? Na hora de fazer o seu armazenamento. Então, busque alternativas, busque soluções. Tem gente que faz aí, que guarda o feijão cozido em potes de vidro. A questão dos vidros, de guardar alimentos em vidros, nós também já comentamos aqui, que tem o problema de quebrar, né? É muito mais fácil de quebrar do que ele tá numa... Você esbarrou, sei lá, trombou no armário, não sei, precisa pensar nessa logística de como você vai armazenar. Por quê? Se cair, quebrar, você perde a sua preparação também. Ele vai voltar a falar sobre feijão, entendeu? Então é isso. Se cozinhar no fogão a lenha depois de molho, ele amolece. Tem várias formas. Assim, ele nunca vai ser aquele feijão fresquinho que você que você comprou hoje no mercado, ou que você colheu ali, que ele tá branquinho, que ele derrete, tá? Mas lembrem-se, é um alimento para uma situação de emergência, tá? Ele vai te alimentar. Então, não esqueçam disso. O feijão é um baita prodígio. Ele tá na pirâmide sobrevivencialista. Balas, feijões e band-aids. Quem conhece essa? Bala, feijões e band-aids. Já viu essa? Pois é. O feijão, que embora muita gente não conheça, que aí é vantagem só do Paraíba, e quando a gente fala Paraíba, a gente fala com preconceito mesmo. Paraíba. Eu tenho um preconceito. Se tem alguém no Brasil que entende de feijão, é Paraíba, não os outros. Porque a maioria de vocês tem o carioquinha e mais 3 ou 4 que vende no mercado. O Paraíba tem 80 pés de feijão diferente na casa dele. Por quê? Feijão é considerado globalmente uma comida de sobrevivência. Tá? É uma comida de sobrevivência extrema. Por exemplo, se você pegar feijão de corda, conhece quem está no Nordeste, né? Aqui no Sudeste, pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Você pega, por exemplo, os ingleses. Inglês adora feijão. É comida de café da manhã. O cara cozinha um feijão e é zoado, hein? É um feijãozinho bosta. Na verdade, todo feijão que a gente tem aqui no Sudeste, o preto, o carioquinha, esses padrões não são os melhores. O feijão nordestino é o melhor. Você pega o Paraíba. O Paraíba mostrou... O que foi que eu vi? Não sei se foi num vídeo antigo do Globo Rural. O cara mostrando o feijão dele lá. O Wellington, pode ver lá. Você vai no mercado na Paraíba, você acha 80 tipos de feijão diferente. Sem brincadeira. Os caras plantam o que quer. Aí o Paraíba vai fazer a rocinha dele lá, que é uma roça pequena. Aí ele pega o feijão, usa o feijão e acabou. E tem feijão que vai de 3 meses a 5 meses. Por exemplo, para você colher. Tá? Os mais longos, que é aqueles bitelão, colhem em 5 meses. Ele vai fazer uma rocinha, cara, minúscula desse feijão. Do lado, ele faz de outro feijão, do lado de outro. Então, o cara tem feijão pra caralho o tempo todo. Mas o cara vai viver de feijão, se precisar, ele vive. Se meu tempo gera dinheiro, ainda vale gastar o tempo no plantio? Vale. Como é que eu vou explicar isso para você? Teoria das finanças, no geral das finanças, é assim. Se você guardar agora 2.000 por dia, rapidinho você junta 1 milhão. Quem discorda disso? Quem concorda? Responde aí primeiro. Se você guardar 2.000 reais por dia, fazendo investimentos corretos e tudo mais, rapidinho você junta 1 milhão. É ou não? Verdade ou mentira? Pode fazer a conta aí. Então, pega 2.000 todo dia, põe numa conta, rapidinho você tem 1 milhão. Isso significa que você está fazendo o seu dinheiro multiplicar. Você está perdendo o seu tempo para que seu dinheiro prolifere, cresça. E só prospera quem investe. A verdade é essa. São 12 módulos que a gente fala sobre diversos temas, desde como você comprar, escolher uma cidade para você morar, se você quer mudar, por exemplo, de um grande centro, até coisas básicas sobre armazenamento de água. Temos módulo exclusivo sobre bug out bag. Temos módulo exclusivo sobre safe room. O último agora é sobre bunker.
e até o momento o mais completo material sobre Grayman. Exatamente, e Grayman Directive também. E quando a gente começou, quem entrou com a gente lá no começo, esse foi um projeto semente, um lançamento semente, onde a gente nós lançamos e fomos fazendo ele junto com a construção do forte, tá? Ele é feito com base nas nossas experiências.